Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar os segredos de um material que está por toda parte, o ferro fundido. Sabe aquela frigideira de ferro da sua avó que parece que vai durar para sempre? Pois é, vamos entender por que ela dura gerações, enquanto outras coisas de metal, com o tempo, acabam se desgastando. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender a luta que todo metal enfrenta contra a natureza. Depois, como eles são feitos. Daí, a gente conhece os diferentes personagens da família do ferro fundido, dos mais básicos até os super-heróis. E por fim, a gente vê como os engenheiros escolhem o tipo certo para cada trabalho. Vamos nessa? Bom, para sacar por que existem tantos tipos de ferro, a gente primeiro precisa conhecer o inimigo número um que todos eles enfrentam. Então, a resposta para essa pergunta está num processo natural, uma batalha silenciosa que os engenheiros estão sempre travando para proteger os metais. Esse processo é a corrosão. Pensa nela como o grande vilão da nossa história. É por causa dela que usar só ferro não adianta. A gente precisa de umas receitas especiais, as chamadas ligas, para deixar o material mais forte e resistente. E o mais interessante é que a resistência de um metal já começa a ser definida lá no seu nascimento. Ele é fundido, ou seja, derretido e colocado num molde, ou ele é forjado, tipo prensado e martelado até pegar forma. Aqui a gente vê bem essa diferença. Uma liga fundida é que nem fazer um bolo. Você despeja a massa líquida na forma e espera endurecer. Já as ligas forjadas são mais como modelar argila. O metal é amassado, esticado, martelado. Cada caminho desses cria um material com superpoderes bem diferentes. Certo, agora vamos conhecer os principais membros dessa grande família do ferro fundido e ver como essas diferenças aparecem na prática. Esse é o ferro cinzento. Imagina que dentro dele tem um monte de pontinhas de grafite de lápis bem afiadas, espalhadas por todo o metal. Esses floquinhos dão a ele umas características bem específicas. Ele é super comum, fácil de moldar em formas complexas, mas tem um ponto fraco. Ele é quebradiço. Aquelas pontinhas de lápis que eu falei, elas funcionam como pequenas rachaduras internas. É por isso que ele é usado em coisas que não levam muita pancada, tipo bloco de motor. Agora, o ferro dúctil. A mágica aqui é que em vez daquelas pontas de lápis afiadas, o carbono forma umas bolinhas, umas esferas bem lisinhas. E essa mudança acontece porque eles adicionam um ingrediente especial, como o magnésio, durante a fabricação. E essa simples mudança de formato de floco para bolinha faz uma diferença brutal. As esferas não criam pontos de tensão. O resultado é um metal que consegue absorver impactos sem quebrar. Ou seja, ele é bem mais resistente e, bem, dúctil. Por isso que ele é usado em canos de água que precisam aguentar uma pressão enorme. Chegou a vez do ferro branco, o casca-grossa da família. O segredo dele é ser resfriado muito rápido. E isso faz o carbono se grudar no ferro e formar umas partículas duras pra caramba. A missão dele? Resistir ao desgaste a todo custo. Então, o superpoder dele é a dureza. Mas isso tem um preço. Ele é tão duro que não dobra de jeito nenhum. Qualquer pancadinha ele trinca. É super quebradiço. O ferro maleável é tipo um primo mais velho do ferro dúctil. Ele começa a vida como o ferro branco, aquele super duro e quebradiço, e depois passa horas num forno bem quente, num tratamento especial. Esse processo todo muda a estrutura dele por dentro, deixando ele mais forte. A verdade é que o ferro maleável é uma tecnologia mais antiga. Como o processo de fabricação dele é super longo e caro, hoje em dia o ferro dúctil, que consegue um resultado parecido de forma mais rápida e barata, acabou tomando o lugar dele em muitas aplicações. Ok, já conhecemos a família padrão. Agora vamos dar uma olhada na tropa de elite, nos super-heróis do mundo do ferro fundido, aqueles criados para as missões mais extremas que existem. Esses aqui, como o famoso Durão, são especialistas de verdade. Eles são bombados com silício, que cria uma espécie de escudo invisível na superfície do metal. E esse escudo o torna incrivelmente resistente a ataques químicos. Só para ter uma ideia, um ferro comum tem, sei lá, de 1 a 3% de silício. Nesses caras, a gente está falando de mais de 14%. Isso transforma numa fortaleza contra a corrosão, mas também o deixa extremamente quebradiço e muito sensível a mudanças de temperatura, o famoso choque térmico. E é por isso que ele é a escolha número 1 em indústrias químicas para lidar com um dos ácidos mais barra pesada que tem, o ácido sulfúrico. Ele aguenta o tranco, mesmo fervendo. E isso aqui ilustra perfeitamente o que é ser um especialista. Contra o ácido sulfúrico, ele é um herói invencível. Mas coloca ele contra o ácido fluorídrico,
e ele é destruído rapidinho. Ou seja, ele é incrível para uma coisa, mas totalmente vulnerável à outra. E tudo isso nos leva à grande questão. Afinal, como se escolhe o metal certo para a missão certa? É um processo bem metódico. O engenheiro analisa tudo, o ambiente, a força que o material precisa ter, e só aí escolhe a liga perfeita. Pode ser um ferro cinzento comum para o motor ou um super especialista como o Durion para um tanque de ácido, cada um no seu quadrado. É incrível parar para pensar nisso, né? Dos canos que levam água até nossa casa, passando pelos equipamentos que fazem remédios que salvam vidas, existe toda uma ciência invisível trabalhando. Uma batalha silenciosa que é vencida todos os dias por esses materiais projetados com tanta inteligência.